Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira de adoração, minuto de bênção com a palavra. Me chamo Antônio Caro, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E a palavra de hoje, da partilha de hoje, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Está assim no verso 46. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosas multidão estava sentado à beira do caminho o mendigo Bartimeu. Jesus saindo dali com numerosa multidão. O que ele encontrou no meio do caminho? Bartimeu, que era filho de Timeu e era cego. Então, Bartimeu era cego e era filho de Timeu. Bartimeu significa bar, filho. Timeu, pai. Então, Bartimeu significa, então, filho. Timeu, pai. Então, ele era filho de Bartimeu, nome Bartimeu. Ele era cego. Estava sentado à beira do caminho. O 47 está assim: sabendo que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, o Bartimeu, que se encontrava à beira do caminho, que está mendigando, pedindo esmola, ele ficou sabendo que Jesus lá estava, que era Jesus que estava passando por lá. Imagina, né, meu irmão, minha irmã, quando Jesus vinha vindo, muitos estavam falando: Jesus, estava comentando que Jesus estava passando por ali. E tinha muita gente com ele, como diz aqui no versículo 46. Muitos caminhavam com ele, muita multidão. Então o cego Bartimeu, sabendo disso, o que ele fez? Vou clamar, vou pedir, vou insistir para Jesus. Eu estou precisando e eu preciso de um milagre. Milagre que eu veja. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Olha só, eu e você, nós temos que clamar, gritar a todo momento para Jesus, como este cego, como este mendigo que estava à beira do caminho, estava mendigando, estava excluído da sociedade e também de muitos irmãos e irmãs. Numa cidade grande, ou pequena, ou num bairro, ou até mesmo na sua rua, lá estava ele. Todo dia, às vezes, de repente, as pessoas passavam por ele, mas ninguém, ou alguns viam ele mendigando, mas de repente ele é filho de Timeu, ele é um cego. Mas assim como Bartimeu, muitos também nos dias de hoje, né, meu irmão, são excluídos da sociedade, são excluídos, talvez assim, até mesmo assim, excluídos pelos os religiosos ou religiosas, ou a cada um de nós, pelos cristãos hoje em dia, pelos batizados muitas vezes são excluídos, porque tem alguma deficiência, ou tem alguns vícios nos dias de hoje. Desculpa, meu irmão. De repente,
aquele irmão seu, aquela irmã sua, aquele homem, aquela mulher, por ele estar assim, por ele seguir o caminho que não é certo, às vezes a gente isola ele, exclui ele ou ela, ou aquela pessoa, aquele homem, aquele jovem, assim como esse cego de Jericó, como Bartimeu. Aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Compaixão significa eu entrar na vida daquela pessoa que está vivenciando a situação dele. Tem compaixão de mim, olha como eu estou cego, estou mendigando, eu preciso de ajuda, Jesus. Eu preciso de cura, de libertação, de restauração. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero estar de novo com a sociedade, eu quero estar diante com as pessoas. Clamou, pediu. Mas também, assim como naquele tempo, assim como nesse tempo de hoje também, vamos prestar atenção. Muitos o repreendiam aqui, no 48, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, meu irmão, muitos queriam calar este homem que estava precisando de ajuda, estava precisando de um milagre, que estava mendigando, ele estava cego, ele precisava de ajuda. E ele gritou, ele sabendo que Jesus que estava passando por lá, ele começou a clamar, a gritar bem forte: Jesus, ore por mim. Ainda mais forte. O povo lá queria calar-se, mas nós temos que gritar, temos que clamar, temos também assim que nos humilhar diante de Jesus, pedir a Ele, clamar a Ele por uma situação, por um milagre, por uma cura. Assim como esse cego Bartimeu o fez, não desistiu, mas gritou ainda mais forte e persistiu. Ah, meu irmão e meu irmão, valeu a pena deste cego, deste homem, valeu a pena a perseverança dele, porque Jesus ouviu o clamor de Deus, o clamor dele, ouviu o clamor dele. No 49 está assim: Jesus parou. Opa! Por que Jesus parou? Porque Jesus ouviu esse cego gritando para ele. O que ele fez? Ele excluiu? Ele isolou? Ele fez de conta que não ouviu? Não! Opa! Chamai-o! Epa! Chamai-o! Aconteceu? Foram lá e chamaram o cego. Jesus ouviu o clamor daquele cego. E o cego foi até ele. E lá aconteceu o quê? Quando o cego chegou perto dele, quando ele foi. É interessante que fala nesse versículo 49, chamaram o cego, dizendo-lhe: olha, cego, coragem, levanta-te, ele te chama, um mestre te chama. Ah, imagina o coração desse cego, imagina como ele ficou alegre, contente. Ele foi, levantou-se, lançou fora aquela capa, e o cego ergueu-se e deu um salto e foi ter com quem? Com Jesus. O lançar a capa. Vamos ver o que fala aqui. O lançar a capa. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. A atitude de jogar a capa simboliza o desapego total. Aleluia! Para um mendigo,
da época. A capa não era apenas proteção contra o frio, mas sua única posse e o documento oficial que o autorizava a pedir esmora. Bartimeu jogar fora a capa ou o manto demonstra o que, meu irmão? Demonstra que tem fé inabalável, a certeza de que não precisaria mais daquele manto de mendigo, pois seria curado ao lançar a capa. Aleluia! É interessante isso que fala no versículo 50. 51. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Olha, imagina Jesus chegando perto do cego, o cego clamando a ele, pedindo a ele: Senhor, tem piedade de mim. Jesus falou para ele, até uma perguntinha, você fica de meio assim, né, meu irmão? Mas, logicamente que o cego queria que Jesus curasse. O Bartimeu queria que Jesus curasse ele, porque ele era cego. Mas Jesus sabia que ele era cego, porque viu que ele era cego. Mas Jesus não queria curar somente a cegueira dele, mas todo aquilo que estava passando. Imagina você, meu irmão e minha irmã, você é cego, quantas coisas estão no seu coração. Além de ser cego, eu fui excluído da sociedade, eu fui rejeitado das pessoas, fui isolado, estava mendigando. Então, não é somente a cegueira física dos nossos olhos que Jesus queria curar dele. Ele queria curar todo o seu coração, toda a sua vida. Porque a pergunta que Jesus fez para ele é interessante, né? O que queres que te faça, Rabone? Que eu veja. Mas não acho que Jesus sabia que Jesus ia fazer isso. Mas não curou somente a sua cegueira espiritual, física, mas sua cegueira também espiritual, o seu coração, toda a sua vida. E Jesus curou. Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele foi curado. A sua cegueira voltou a enxergar e começou a seguir Jesus. Aleluia! Jesus não quer curar somente a sua cegueira física, mas também espiritual. Jesus quer curar também o seu coração. Vamos abrir para isso. Nós vamos ter perseverança como este Bartimeu, filho de Timeu. Em meio à multidão, em meio a muita gente, muitas vezes ninguém nos veja, mas Jesus está vendo o seu clamor, o meu clamor, o nosso clamor, meu irmão e minha irmã. Paz e bem, fica com Deus.